Olá a todos, bem-vindo ao programa Sala de Negócios. Meu nome é Rodolfo Basílio, eu sou diretor da empresa Vértice Services, a empresa que vem ajudando a comunidade brasileira, o brasileiro, a começar um negócio próprio aqui no Reino Unido nos últimos 10 anos. Hoje eu gostaria de agradecer ao meu convidado, Disraeli Machado, diretor da empresa Universal Motorcycle Training. Bem-vindo. Obrigado, Rodolfo. Prazer estar aqui com você. Sempre um prazer. Disraeli, fala um pouquinho. Antes de começar a empresa, né, o que você fazia no Brasil? Olha, eu saí do Brasil muito novo. Eu saí do Brasil com 16 anos de idade, tá? Tem 12 anos que eu moro em Londres. E eu vim pra cá e comecei a trabalhar com moto. Né? Comecei com moto, fui correr por muitos anos, mais ou menos uns 3, quase 4 anos de correr. Aí mais ou menos eu tinha mais ou menos 19 anos e meio, eu fui e entrei no setor financeiro aqui. Comecei a trabalhar no banco, primeiro como caixa, aí depois eu fui trabalhar numa financeira. Me recordo disso aí. Aí depois disso aí, aquela crise de 2009 atingiu nós aqui, né, e tal. Eu já tinha quase 5 anos que eu estava aqui naquela época, eu quis dar um break. E fui pro Brasil, fiquei pro Brasil um tempinho lá, alguns meses. E voltei para cá e aí tive a ideia de me qualificar como instrutor de motocicleta para dar aula e para abrir minha própria empresa. Então você teve que se qualificar antes de começar a empresa, Com certeza. Verdade? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a empresa, não é? A Universal Motorcycle Training oferece que tipo de serviço ao público aqui no Reino Unido? Olha, nós somos licenciados e regulados pelo Departamento de Transporte do Reino Unido, que é o DVSA, Driving and Vehicle Standards Agency. E nós oferecemos do básico e do iniciante, a pessoa que não sabe andar de moto, por exemplo, para treinamento avançado, para quem já anda de moto há muitos anos, moto grande, já tem carteira já, e uma qualificação mais avançada. Então tem vários tipos de categoria, é isso? Sim, vários tipos. Tem o básico, como funcionam essas categorias? Sim, em relação às categorias de licença, nós temos a CBT, que é Compulsory Basic Training, que é treinamento básico obrigatório, que é um curso do governo, criado pelo Departamento de Transporte. Ele é o primeiro passo, né, para a pessoa pilotar uma moto pequena na rua, até 125 cilindradas. Pode ser automática, scooter, ou manual, até 125. Então, essa é a primeira qualificação. Normalmente, alguém que já andou de moto antes no Brasil, por exemplo, e não tem muita dificuldade em manusear o veículo, é normalmente completado dentro de um dia. Todo um dia é um treinamento de praticamente o dia todo. Teórico, prático? Uma parte na sala de aula, a gente conversa sobre equipamento de segurança, etc. Depois a gente vai para o nosso pátio de treinamento. Nós temos um pátio dedicado no noroeste de Londres, em Edgware, onde a gente faz o treinamento lá. Aí a gente faz as manobras básicas, a pessoa acostuma com a moto, faz treinamento de baixa velocidade, quer fazer figura de 8, retorno, uma parada de emergência, acostuma com a moto. Tá, então o treinamento não é feito então na rua, é feito num lugar específico, então? Ele é feito na rua também, mas depois que a pessoa já fez o treinamento no pátio. A gente só leva a pessoa na rua quando a pessoa está confiante o suficiente e a gente vê que a pessoa não vai ser um risco nem para ela, nem para o público em geral. Tá, então essa é a CBT, correto? Essa é a CBT. E a nível mais profissional, por exemplo, se o brasileiro que está vindo aqui em Londres, aqui na Inglaterra, se ele quer ser, por exemplo, courrier, que tipo de qualificação ele tem que ter? Que tipo de carteira ele tem que ter aqui? Olha, em Londres, a motos 125 cilindradas são extremamente populares. Tá? Por quê? Porque são motos econômicas e baratas. Então, a pessoa que quer se courrier, principalmente dentro da cidade, ela não quer gastar muito com gasolina, muito com manutenção. Então, eles preferem uma moto menor, que é uma moto 125. Por isso que a maioria dos courriers brasileiros em Londres só tem a CVT, que é a carteira básica, esse é um dia de treinamento mesmo, normalmente, né? E ela não precisa gastar tanto para obter uma carteira de moto grande, que é a Full Motorcycle License. Essa seria comparada à carteira full do Brasil, carteira profissional de moto. Só que no Brasil, o teste no Detran é feito uma moto pequena, 125. Aqui é feito numa moto grande, tá? Uma moto 600 cilindradas para cima. Tá, e eu preciso ter a moto também ou vocês... Não, a autoescola provê tudo da moto. Se a pessoa não tiver equipamento de segurança, por exemplo, capacete, jaqueta, luva, a gente provê tudo. Tá, e o exame
teórico, é feita uma prova? Você tem que ir em algum lugar do governo para fazer a prova teórica? Sim. É feita online? Como é que é feita essa prova? Olha, para fazer a CBT para a moto até 125, não precisa do teste teórico. Só porém, a gente aconselha a pessoa a ter um conhecimento básico do Código de Trânsito Britânico, tá? Placas, regulamentos, etc. Agora, para carteira full, carteira profissional de moto para moto grande, ou se a pessoa quiser carregar um passageiro, e em autoestradas, por exemplo, que é a BR do Brasil, aqui seria motorways, a pessoa precisa fazer o teste teórico dela no centro de examinação do governo. Ah, tem um centro que você tem que ir lá. Sim, você tem que marcar online, e você vai lá no horário especificado, leva a sua carteira lá, você faz o teste teórico lá. Teste teórico composto de 50 questões múltipla escolha e mais alguns vídeos de percepção de perigo. Após a pessoa passar nesse teste teórico, ela tem que fazer uma série de aulas com a gente, tá? Numa moto grande, acima de 600 cilindradas. Nós usamos o equipamento de alta qualidade lá, são motos Suzuki Glide 650 cilindradas. Após esse treinamento de alguns dias, a pessoa vai fazer 2 testes práticos no Detran daqui, que é no DVSA. Então tem um inspetor ali que vai ver se você está apto ou não para poder pegar a carteira. Exato. É em 2 partes. No módulo 1, que é o exame de manobras, e depois, no outro dia, seria o módulo 2, que é o exame de rua, onde que o examinador vai te levar na rua mesmo, em comunicação com o rádio, ele vai atrás com o rádio dele, você vai na frente da sua moto com o rádio, e ele vai te dando todas as coordenadas do que fazer. Eu entendi. Eu não gostaria de ser um cara dramático agora, mas o que acontece, por exemplo, se um aluno vai lá na Universal e cai, por exemplo? Vocês têm um seguro que cobre? Como que funciona? Sim, para você ter uma autoescola, você tem que ser licenciado e regulamentado pelo DVSA. Então, o DVSA regula vários aspectos da autoescola, principalmente esse negócio de seguro. Seguro, a gente tem o Public Liability Insurance, que é um seguro para cobrir qualquer dano em relação ao público em relação ao cliente, em relação ao cliente se o também. cliente for lá e acontecer alguma coisa, algum acidente, Sim. O seguro da sua empresa cobre o acidente também. Sim, mas por isso que a gente tem muita cautela antes de levar a pessoa na rua. Então, por exemplo, a gente treina num pátio segregado, né? Onde a gente tem toda uma segurança lá, não tem carro, não tem nada passando por lá. Quando a pessoa está apta o suficiente, ela vai ser analisada por um instrutor qualificado pelo DVSA também. Aí depois que a gente pode levar essa pessoa na rua. Não é qualquer pessoa que vai chegando e vai para a rua, por exemplo. Fazendo uma comparação com o Brasil, não é verdade? Pilotar uma moto no Reino Unido é mais seguro que pilotar uma moto no Brasil? Não? Muito mais. Você pode ver pelas estatísticas de acidente, vamos falar da cidade de São Paulo e da cidade de Londres, por exemplo. Então, por exemplo, em Londres a gente tem uma taxa de acidentes em relação à moto bem menor que em São Paulo, por exemplo. E também é um fator que afeta muito equipamento de segurança, porque no Brasil, que é um país tropical, etc., muita gente não usa equipamento completo de segurança, que é uma jaqueta de motocicleta, uma calça de motocicleta, com toda a armadura de proteção. Correr sai de qualquer jeito. No Brasil, de qualquer jeito. E as condições do asfalto aqui no Reino Unido? Bem melhores. Mas o que acontece quando neva, por exemplo? Olha, em relação quando em gelo, provavelmente gelo negro, que é black ice, que eles falam, ou neve... Que isso é perigoso, né? Muito perigoso. Então a gente aconselha a pessoa não pilotar nesse período. Mas normalmente, na cidade de Londres, que é a cidade que tem um teor de poluição um pouco elevado, porque a aglomeração de pessoas, nós somos 7 milhões e meio de pessoas quase em Londres, então não faz o frio que faz no interior da Inglaterra, por exemplo. E isso é bom para motociclista, por quê? Porque neva bem menos que neva no interior, normalmente no inverno. Então, normalmente, a moto fica parada 1, 2, 3, 4 semanas no máximo por ano. Se eu quiser tirar a carteira full, né? Quanto tempo demora para eu poder, em média, desde o treinamento inicial que tem teórico até eu conseguir a minha carteira na mão e poder trabalhar como correia aqui em Londres? Tá, vamos supor, você fez a CBT um dia. Comecei hoje. Começou hoje. Aí você faz o seu... Vamos supor que você já tem uma experiência prévia no Brasil. No Brasil você pilotava uma moto 125, já pilotou uma moto grande do seu amigo, etc. Tal, mas não é uma coisa regularmente. Você vem pra cá, faz o CBT, depois você faz o seu teste teórico. Aí a gente vai fazer uma avaliação em você, a gente vai pôr na moto grande o nosso parte de treinamento e vai ver como você manuseia aquele veículo. Aí a gente vai poder te falar, olha, você precisa de 2, 3, 4, 5, 6 dias de treinamento ou você precisa de 3. Então vai depender de como você vai estar manuseando aquele veículo. Mas normalmente você pode adquirir sua carteira dentro de 2 semanas. Tá, 2 semanas.
Mas se eu vier cheio de vício do Brasil, courrier lá, aqueles que faz assim, 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 aí não, né? Olha, aí tem que retreinar, tem que reeducar. Como instrutor, eu te falo uma coisa, a maior parte dos clientes que não passam de primeira são pessoas que têm muita experiência com motocicleta e com isso tem muito maus hábitos, manias, etc. De um dedinho na manete de freio, por exemplo, não fazer checagem de ombro, várias manias diferentes. E como a pessoa já fez essas manias aí, pratica essas manias por 20, 30 anos, é praticamente impossível. Esse é o mais difícil de lidar. Com certeza. É o engraçadinho que vai pra praia, acha que vai nadar, toma uma caipirinha e morre afogado. Desse jeito. Né? Mas que tipo de estratégia de marketing que a Universal hoje usa no mercado para poder adquirir novos clientes? Olha, o marketing, nós somos muito fortes em networking com outras empresas que no mesmo ramo, né? Nossa, em relação a empresas de oficinas, por exemplo, e outros parceiros que a gente desenvolveu durante os anos. Nós também temos um índice muito alto em relação a boca a boca, né? Que isso se vale a boa experiência que nossos clientes têm conosco, e também o marketing digital, certo? Em relação à internet, em MailShot, a gente tem um banco de dados muito grande de clientes também. Tá, então são praticamente, pelo que eu estou entendendo, os 3 pilares que você está usando. É parceria comercial, recomendação e marketing digital, marketing não é isso? Digital, com Vocês certeza. fazem Facebook, usam Tudo. Facebook também? Twitter, Facebook, tudo. Funciona bem para vocês? Muito bom. Tá. Me conta uma coisa, quais são os planos para o futuro? Né? Crescer sempre, né? Crescer sempre, né? Esse mercado não é um mercado industrial, por exemplo. Autoescolas no Reino Unido, elas na grande maioria, são pequenas. Por quê? Porque quanto você mais cresce, você aumenta a sua despesa muito. Nesse mercado. Então esse mercado, eu estou nesse mercado tem 5 anos, então eu analisei vários fatores nele. Eu já tive autoescola relativamente médio porte, com 8 instrutores trabalhando pra gente. Agora eu estou nessa autoescola, que é uma escola menor, mas gerenciável. Entendeu? Talvez um pouco mais fácil de gerenciar e com uma atenção especial para o cliente. Isso, a gente foca no cliente. O cliente é o foco do nosso trabalho. Tudo que a gente faz na empresa é focando no cliente. Sim. O que você acha que é o maior diferencial que a sua empresa oferece hoje no mercado que as outras não oferecem? Olha, a gente oferece um alto padrão de satisfação com o cliente. Como eu previamente disse, nós temos o cliente no centro ali da nossa empresa. Então, tudo que a gente faz na empresa é tendo esse foco aí com o cliente. Então, nós temos na internet, por exemplo, todos os nossos reviews online são positivos. Nós não temos nenhum review negativo. Isso é muito bom, porque os reviews falam por si próprio. Por si próprio. Eu venho acompanhando o seu desenvolvimento profissional, empresarial, desde que você é meu cliente, talvez em 2007, um dos primeiros. E eu fico até meio que impressionado. Na verdade, é um orgulho, né, de ter um cliente como você, né, e de acompanhar esse crescimento que você teve, desde que você quando começou. Hoje você é um cara bem mais preparado. O que você acha que te levou a ser uma pessoa mais bem preparada? Foi sua experiência profissional anterior? Ou foi porque você já teve mais de uma empresa? O que você acha que fez você ser o empresário que você é hoje, em comparação com o empresário que você era lá em 2007? Olha, sem dúvida alguma é experiência, né, de ter outras empresas. E ter passado, porque com a experiência a gente adquire um conhecimento, maturidade, né? E também foi minha busca da minha carreira acadêmica também, né? Você resolveu estudar, né? Você concluiu um curso agora. Eu fiz um bacharel em management e agora eu estou fazendo um mestrado em gestão internacional. Tudo isso para realização profissional e a realização, o que vai trazer frutos para a empresa, não é isso? Com certeza. Muita coisa que eu aprendi no meu curso de gestão e nesse curso que eu estou fazendo de mestrado de gestão internacional, eu já apliquei na empresa com sucesso de diferenciar serviços e produtos. Então, a gente tem um lema na nossa empresa que nós somos anos-luz além da competição. Por quê? Porque a gente está sempre pensando lá na frente. O que vai acontecer? O que vai acontecer e como a gente pode melhorar para melhor atender nossos clientes. Israel, se alguém quiser tirar alguma dúvida, ou mesmo tiver alguma sugestão, ou quiser obter a carteira de piloto de moto,
entre em contato com você, você poderia falar, talvez, a ideia não é fazer promoção aqui, a ideia é a gente informar, não é? O pessoal que está interessado. Mas me fala um pouquinho, qual que é o telefone da empresa, qual que é o e-mail, qual que é o website, se alguém tiver alguma pergunta, ou se quiser obter a licença com vocês? É www.universalmct.co.uk. O e-mail, talvez? É contact, em inglês, @universalmct.co.uk. E para finalizar, o telefone da empresa é o mais fácil, né? Claro, é 0203 691 8807. Nós temos atendentes que falam espanhol, português e inglês. Tá, Israel, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado a você pela oportunidade. Terminamos agora mais um programa Sala de Negócios. Muito obrigado pela audiência. Te espero no próximo.